Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponto Saúde, o seu ponto de encontro com a sua saúde. Eu sou Bruna, host desse podcast, e hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Para conversar comigo sobre esse tema, tem então o Dr. Fernando Gershman, que é endocrinologista, e a doutora Stephanie Seolin, que é dermatologista. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada pela presença de vocês aqui. Muito obrigada, Bruna. E hoje, acho importante já comentar no início que eu terei 2 papéis. Falei aí da parte dermatológica, do pós-bariátrico principalmente, mas também vou dar a minha contribuição como paciente bariátrica, porque 10 anos atrás eu me submeti à cirurgia bariátrica, então tudo que vai ser falado aqui eu senti literalmente na pele. Perfeito. A gente vai começar então com porque o último episódio que a gente fez com o Dr. Fernando, que ficou muito legal, inclusive, foi um episódio sobre medicamentos emagrecedores, né? Os famosos medicamentos ali, Ozempic, Mounjaro, enfim, quais são as indicações. E aí a gente acabou comentando um pouquinho da cirurgia bariátrica e a gente até falou, vamos deixar para um próximo episódio. E cá estamos nós, então, para fazer esse episódio sobre cirurgia bariátrica. Doutor Fernando, quando é que chega ao ponto de indicar ao paciente, o melhor caminho para você é a cirurgia bariátrica? Essa é uma visão bem, eu diria, aberta, no sentido de ter várias indicações diferentes. Tá? A gente tem que tentar entender a situação clínica do paciente, eu acho que isso é uma coisa importante, mas a gente tem critérios bem definidos. Então, para a pessoa ter indicação formal de cirurgia bariátrica, ela tem que ter feito um tratamento clínico e nutricional por um período de tempo importante. O período que a gente considera usualmente são 2 anos. Tá? Com mudança de estilo de vida, incluindo aí dieta, atividade física e manejo farmacológico, e o paciente não respondeu. E aí tem os critérios de índice de massa corporal associados. Quais são eles que a pessoa tem que ter para poder ser definida como tendo critério para indicação cirúrgica? O índice de massa corporal acima de 40, que é aquela conta que a gente faz do peso dividido pela altura ao quadrado, ou o índice de massa corporal de 35 com algum tipo de problema de saúde, exemplo, diabetes, apneia do sono, uma doença, um comprometimento importante da coluna, um comprometimento do sistema musculoesquelético, uma disfunção metabólica hepática associada à obesidade. E agora, pela nova resolução do Conselho Federal de Medicina, as pessoas com índice de massa corporal de 30 ou mais, com diabetes, apneia do sono, por exemplo, já teriam indicação, já baixou de 35 para 30 essa indicação. Existe o critério também de adolescentes, tá? O que a gente agora tem um critério que é aprovado já em termos de idade, 16 anos para cima já é aprovado, né? E 14 anos com problemas muito importantes também poderia se definir também inclusão de cirurgia bariátrica. Óbvio que a gente tem que tentar entender, eu acho que essa indicação tem que ser feita com pessoas que têm muita experiência, em adolescentes, extrema experiência, né? Porque a gente vai estar definindo algo que vai mudar o corpo da pessoa pelo resto da vida, então acho que isso é uma coisa muito importante, com questões importantes depois de acompanhamento continuado em si. Mas eu acho que a gente tem que ver cada caso, né? E tentar entender bem e fazer uma boa avaliação clínica dos pacientes, descartando outros problemas de saúde que o paciente possa ter, tá? Que estão causando obesidade nele. Muitas vezes a gente identifica um problema que a gente corrige, o paciente consegue reverter a obesidade. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem avaliado no paciente antes de a gente definir essa indicação de cirurgia bariátrica. E para o pessoal entender um pouquinho, né? Existem tipos diferentes de cirurgia bariátrica. As pessoas acham que a única cirurgia que a gente tem é o sleeve, né? A gente tem diferentes tipos. O senhor pode comentar um pouquinho quais são esses tipos e como é que funciona? Existem vários tipos. No Brasil estão aprovados 2 tipos diferentes, que é o bypass gástrico, né? Que é uma cirurgia em que a gente restringe o tamanho do estômago, tá? Através da cirurgia, e se faz um desvio, tá? Do trajeto do estômago em relação ao intestino. Então, o intestino, que é o nosso principal órgão que absorve os alimentos, uma parte dele fica desviada e não recebe o alimento que deve ser absorvido. Então, o tamanho da área do intestino que absorve os alimentos diminui. Então, o conteúdo alimentar que a pessoa come
acaba sendo menor, porque o estômago está restrito. E quando o alimento chega no intestino, ele é menos absorvido. Então, a quantidade de calorias que o paciente absorve, né, é menor e a pessoa acaba perdendo peso por causa disso. Então, esse é o bypass. O sleeve é uma cirurgia em que tu basicamente restringe o tamanho do estômago. Tá? Ele é uma cirurgia menos, eu diria, complexa, mais restrita. Tem um resultado menor em termos de perda de peso do que o bypass, mas é uma cirurgia apropriada para determinados casos. Nos Estados Unidos, por exemplo, se faz bem mais hoje em dia sleeve do que bypass. Né? No Brasil, acho que ainda se faz mais bypass do que sleeve, mas existem indicações mais formais de uma ou outra, de acordo com o paciente. Perfeito. E aqui eu quero trazer um ponto, que o que muda mais, eu acho, também, mais não, mas o que muda muito de uma técnica para outra é a absorção de nutrientes. O Dr. Fernando comentou que no bypass tem esse desvio do intestino que faz com que ele absorva menos calorias e faz com que ele absorva também menos nutrientes e vitaminas. Por isso que a suplementação do paciente pós-bariátrico sleeve preconiza algumas vitaminas e minerais, é uma suplementação diferente do pós-bariátrico bypass. O bypass tem uma suplementação, sim, maior, tem necessidade de controle de exames laboratoriais para verificar como estão os níveis dessas vitaminas muito maior do que o sleeve. O sleeve também é feito mais hoje em dia para pacientes mais jovens, porque ele tem ele pode ser revertido, se for o caso. O bypass é uma cirurgia que não tem como reverter. Então, isso também é importante que as pessoas saibam. É uma cirurgia muito mais definitiva. Então, pacientes mais jovens ou que não estão numa fase... Porque a mudança da bariátrica vem muito da cabeça também, do psicológico, da mentalidade, de entender que vai ser uma mudança de vida. Então, pacientes que têm muitas comorbidades e que precisam da bariátrica porque a obesidade está causando um risco sério à saúde, mas que talvez não tenham todo o entendimento de uma cirurgia, muitas vezes se opta pela sleeve por poder ser revertida no futuro. Já a bypass, não. Então, o nível de consciência do paciente que faz o bypass e da indicação do bypass tem que ser muito mais estruturado. Eu acho que isso modifica bastante, né, Fernando? Acho que sim. E até a nível de comorbidades. O paciente tem doenças muito, muito graves. Muitas vezes, tu vai acabar fazendo um sleeve, né? Porque o paciente não tem condições clínicas de fazer o bypass. Né? E aquela perda de peso que o sleeve causa de 20%, 25%, talvez até mais, mas em média, ao redor de 25%, já é muito bom e muito impactante na vida do paciente. Né? Assim, então, já seria excelente para um paciente que tem uma cardiopatia muito importante, tem uma questão pulmonar importante, né? Mas ainda não chega ao nível que a gente não possa fazer a cirurgia. Então, mas daí a gente opta muitas vezes por uma cirurgia que é menos agressiva, que é o próprio sleeve. E pensando assim, eu queria entrar nessa parte do psicológico, né? Porque muitas pessoas, até agora com as medicações também, né? Usam um método como uma forma de achar que aquilo por si só vai resolver o seu problema de obesidade, né? Como que a gente tem que trabalhar? E aí eu vou fazer duas perguntas diferentes. Primeiro para o senhor, doutor Fernando, né? Como trabalhar com o paciente, ele entender de que isso realmente é uma mudança de estilo de vida. E aí quero saber de ti, Stephanie, como é que foi a tua experiência? Vamos começar com o Dr. Fernando. Em relação às medicações, né? Que tu falou. Pode ser, não, vamos fazer da bariátrica, só usei como exemplo. Sim, da bariátrica. Eu acho que funciona muito parecido com o que acontece com as medicações, porque muitas vezes a pessoa começa a fazer o tratamento, seja a medicação, seja a bariátrica, embora seja totalmente diferente, e a pessoa acaba achando que não tem que fazer mais nada, né? Essa é uma questão que a gente tenta fazer um bom preparo antes de começar qualquer tratamento do paciente. Acho que a primeira questão é definir que é um tratamento continuado, né? Então, acho que é uma questão importante e que tem que ter uma administração desse tratamento, uma gestão desse tratamento após começar ele. Seja uma gestão, né, com consultas, manejo continuado pós-bariátrica, né? Então, o paciente tem que ir regularmente, existe todo um protocolo de frequência de atendimento, né, do paciente pós-bariátrica, com exames a nível de protocolo, assim como, vamos fazer uma analogia, quimioterapia em câncer, né? A gente tem as sessões de quimioterapia em câncer
que o paciente tem que fazer os exames antes, tem que fazer a quimioterapia, tem os eventos adversos após, né? Tu tem a rotina de avaliação disso. Na bariátrica tem exatamente o mesmo tipo de acompanhamento. O paciente não pode achar que vai fazer a bariátrica, não precisa ser mais acompanhado. Eu gosto muito da forma que foi abordado pelo meu cirurgião na época que eu fiz. Ele me conscientizou muito porque ele falou assim, a bariátrica é apenas uma ferramenta. Ela não é a solução para a obesidade, é apenas uma ferramenta. Assim como a medicação é uma ferramenta, assim como são ferramentas. Então, a gente vai usar a bariátrica para tu conseguir chegar mais fácil no peso que tu almeja, no peso que vai te deixar saudável, mas como uma ferramenta, ela tem que ser bem usada e tu tem que saber os prós e contras. Então, eu usei como uma ferramenta. Foi o primeiro passo para uma mudança de vida. Mas eu acho que esse entendimento de que não é a solução, tanto que tem um índice enorme de reganho de peso, os pacientes bariátricos, e eu vejo isso no consultório porque eu atendo. Eu atendi durante 3 anos como dermatologista da equipe da PUC, né, do Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica da PUC. Então, até hoje, eu atendo muitos pacientes bariátricos e a gente sabe que o reganho é uma realidade. Então, se não for encarado como uma ferramenta mesmo e que depende de ti e tu ter o controle para evitar esse reganho, acho que ele vem, né? A chance de vir é claramente maior. A gente não tem no Brasil uma lei, mas seria bom ter uma lei de contrato com o paciente, que ele tem que cumprir aquele pós-operatório de maneira adequada, sabe? Sim. Porque tem uma porcentagem que acaba não fazendo acompanhamento. E a gente tem N casos, que o paciente acaba, né, porque não fez acompanhamento, se desnutrindo, tendo recorrências, né? Existe exposição que precisam ser avaliadas de maneira continuada. Precisa ser feito exames endoscópicos eventuais no paciente, né? Então não pode simplesmente fazer a cirurgia e não ser acompanhado. Isso é uma coisa muito importante e para que não aconteça esses, eu diria, desastres, né? Que são pacientes que interna desnutrido, mal no hospital porque acabou não fazendo acompanhamento adequado, não teve como ser identificado algo que estava acontecendo que podia ter uma trajetória diferente. Bastava fazer uma intervenção muitas vezes simples, né, para corrigir um problema identificado e o paciente ficaria bem, mas isso não foi feito porque o paciente não teve acompanhamento adequado. Não, e esse ponto é ótimo também, porque eu acabo sempre me preocupando mais com o reganho, porque é a minha realidade como pós-bariátrico. Então, a gente se preocupa muito com o reganho e nota que os pacientes também têm muito essa preocupação, mas esquecem da desnutrição. Então, pacientes, assim, muitas vezes desnutridas mesmo, com deficiências graves de vitaminas, já com sintomas depressivos, porque a deficiência de algumas vitaminas pode causar sintomas que são confundidos com depressão, confundidos com demência, perda de memória, alterações de pele, doenças autoimunes acabam tendo o seu gatilho ali. Então, claro que já tinha uma genética antes, mas tem o gatilho nessa desnutrição e as pessoas têm a ideia de que se a pessoa está magra, ela está bem. Nós saímos de uma condição que antigamente o gordinho era o saudável para uma condição que se a pessoa está magra, ela está saudável. E a gente sabe que não é assim. Então, o acompanhamento é fundamental. Eu fiz a minha bariátrica 10 anos atrás e continuo fazendo acompanhamento com exames, como se deve. A minha endócrino continua sendo a mesma, que me acompanhava desde antes, porque eu acho importante essa relação médico-paciente e uma pessoa que nos conheça. Tá? Mesmo sendo médica, eu não conduzo o meu acompanhamento, porque eu acho muito importante alguém estar olhando nós, né? Olhando por nós, assim, de fora. Paciente, né? Sim, perfeito. Então, o acompanhamento é realmente fundamental, né? E aí a gente tem uma porcentagem de pacientes que realmente faz o reganho de peso. Né? E hoje em dia a gente tem como fazer tratamento para reganho de peso em quem está reganhando peso. Então não é uma falha de tratamento irreversível. Sim. Né? A gente tem como atuar aí fazendo a intervenção para bloquear o reganho de peso de N maneiras diferentes. E eu acho que isso é uma questão importante, porque se o paciente perde o acompanhamento, ele deixa de ter a oportunidade, né, de ter essa intervenção, que é o tratamento. Então, quando eu falo intervenção, é tratamento, né, para bloquear o ganho de peso e manter o paciente naquele platô de perda de peso
que ele faz, em média, ao redor de 1 ano depois da cirurgia, né? E manter ele lá naquele platô, que é o que deixa ele, né, satisfeito com o resultado, né? E não só isso, é o que traz o benefício da cirurgia em termos de repercussão cardiometabólica. Sim. Não só isso, mas provavelmente também a gente tem dados na literatura mostrando prevenção de câncer, né? Prevenção de problemas osteoarticulares graves, por exemplo, como uma hérnia de disco na coluna, que diminui muito a qualidade de vida do paciente, ou eventualmente até uma estenose de coluna, né? Que pode causar danos irreversíveis ou cirurgias, né? Que acabam tornando o problema mais ainda pior com o tempo, à medida que ele vai envelhecendo. E não se esquecendo, muitas vezes essas cirurgias são feitas em pessoas jovens, né? Sim. Então, nós temos que fazer esse acompanhamento, mais uma razão por causa disso. E cada vez mais, né? Tem sido feito em pacientes jovens. E eu acho que um tabu para as pessoas, né? É o pós-operatório ali imediato. Como é que fica a alimentação do paciente? As pessoas às vezes, acham que vão ficar o resto da vida só tomando água, suquinho, que nunca mais vai poder comer um churrasco, nunca mais vai poder comer uma comida sólida. Como é que é esse pós-operatório? Tu queres contar a tua experiência? A minha experiência é antiguinha, né? 10 anos atrás. Eu não sei se já mudou alguma coisa. Mas um medo que eu tinha, muito grande, porque todo gordinho, todo obeso gosta de comer, né? E não venham dizer que não, porque sim, a gente gosta de comer. Eu tinha muito medo de passar fome. Eu pensava, meu Deus, eu vou fazer essa bariátrica, como é que vai ser? Eu fiquei 15 dias em dieta líquida na época. Antes. 7 dias líquida, assim. Sopinha, não. Depois, tá. Antes eu fiz uma dieta por mais ou menos 30 dias. Eles me pediram para cortar carboidratos, para reduzir açúcar e tal, para dar uma desinchada no fígado, né? Porque eu não sabia direito na época. Eu já era médica, mas eu não tinha essa noção do quanto o carboidrato faz mal pro fígado, o carboidrato e os doces, né? Então eles pediram para dar uma limpada na minha dieta 30 dias antes. Eu já fazia acompanhamento nutricional, então foi tranquilo. Mas o pós é que me assustava. Eu tinha medo de passar fome. Eu tinha uma ideia de que, meu Deus, vou estar operada e vou passar fome. Então, eu fiz uma dieta líquida, que depois evoluiu para uma dieta pastosa, depois para carninha moída, depois para amassadinho e tal. E aí, eu fui evoluindo. Com mais ou menos 1 mês e meio da cirurgia, eu já estava comendo carne. Pequenininho, mastigando com calma, seguindo as orientações. Mas foi muito mais fácil. Porque ninguém me contou uma grande coisa que acontece com a gente no pós-bariátrica, que é tu não tem fome. É isso aí. No pós-bariátrico, os primeiros 2 anos, tu não tem fome, tu não sente fome. Então, eu segui à risca as orientações da minha equipe. Então, tanto que eu levei um pouco mais de tempo para perder o peso que eu tinha o objetivo de perder. Eu levei 2 anos para perder 40 quilos. Tem pacientes que perdem isso em 6 meses. Porque o meu objetivo era saúde, eu não tinha pressa no emagrecimento e eu queria emagrecer bem, sem ficar desnutrida. E foi o que aconteceu. Mas, para isso, eu colocava o relógio despertar, de 2 em 2 horas, para lembrar de tomar a dose do whey protein, o suco de gelatina com mais proteína que me orientavam. Eu falei suco de gelatina, mas é que era o gosto, tá? Eu não lembro exatamente o que era. Mas eu segui à risca tudo isso e é muito mais fácil do que imagina, porque a minha preocupação era comer sem ter fome. E não o que era antes da cirurgia, que eu tinha medo de passar fome. Então, depois da cirurgia, a gente fica um tempo, que chamam de fase da lua de mel ainda, que tu não tem fome, sim, né? Mas eu seguia as orientações, porque isso é uma coisa que eu pego no consultório. Pacientes pós-bariátricas que usam dessa fase de não ter fome para não comer e emagrecer super rápido. Sim. Mas aí eles ficam clinicamente muito fracos, cansados, pacientes que às vezes relatam assim, ter dor nos braços para pentear o cabelo, porque perde muita massa muscular. Eu perdi 40 quilos, emagreci, na verdade não perdi, emagreci 40 quilos e apenas 4 quilos de massa muscular. Nossa, o resto excelente. foi de gordura mesmo, porque eu fui bem orientada, iniciei atividade física e musculação assim que foi orientado também. Então, quando a pessoa segue o protocolo certinho, dá para emagrecer com muita qualidade de vida. E não né? desnutrir, né? Que E é não diferente. Porque, usualmente, qualquer intervenção que a gente faz para perda de peso, ao redor de 20% a 25% do que a gente perde é massa magra. E tu conseguiste perder só 10%. 10%. Então, realmente, foi um tratamento muito bem feito. Perfeito. Ótimo. Mas foi lento, né? Eu levei 2 anos. É. E eu fazia bastante pilates.
logo comecei musculação, fiz tudo com a fisioterapeuta da equipe também, que me acompanhou de perto. Então, muita proteína. Eu lembro que eu carregava potinho de bifinho picadinho com ovo de codorna para comer de tarde. Então, era eu às 4 da tarde no plantão, na época eu ainda fazia plantão, comendo carninha e ovo de codorna. Então, eu seguia muita suplementação proteica e ingestão de proteína. Então, começava o meu prato pela proteína, só depois ia para legumes, verduras e, por último, carboidrato. Então, isso fez com que eu não tivesse também coisas que eu conversava, inclusive na sala de espera com outros pacientes, e tinham muito, que era dumping, tinha muito hipoglicemia reversa, passavam muito mal e eu não, porque a minha base alimentar se tornou a proteína por muito tempo, assim. Sim. Isso é uma questão bem legal da gente entrar, o dumping. O que é o dumping? Como é que o que os pacientes sentem e por que ele acontece? Então, esse é um efeito porque como o conteúdo do alimentar ele acaba tendo uma velocidade de exposição no intestino mais rápida, isso pode causar uma liberação de insulina mais rápida e em quantidade mais importante. Só que a pessoa não absorve esse alimento porque tem essa questão de diminuição da absorção no intestino. Então, toda a produção de insulina que o pâncreas faz, pensando que aquele alimento vai ser absorvido, acaba não acontecendo daquela maneira, acaba acontecendo menos. E a glicose acaba caindo. Né? Então, o paciente sente essa sensação de hipoglicemia, né, importante, com suor, eventualmente tremores, mal-estar, palpitação, palidez, inquietude. Né? E pode também ter no dumping, aí sim, né, pode ter também alteração de diarreia também. Né? Então, pode ter uma alteração gastrointestinal, de sintomas gastrointestinais também no dumping. Tá? Isso tem dados mostrando na literatura que o tecido do pâncreas que produz insulina pode ficar muito estimulado e crescer um pouco mais que deveria, que a gente chama de hiperplasia desse tecido, né? E isso fica meio fixo. Né? Então, o paciente acaba tendo algo muito difícil de tratar muitas vezes, tá? Mas a gente tem como tratar com uma dieta específica para o dumping e tem medicações que a gente pode utilizar, que se chama carbose, é uma medicação que a gente usa para diminuir o dumping. Né? E tem até outras medicações que a gente pode usar se a carbose não funciona, mas requer uma identificação do problema, requer um bom diagnóstico e requer pessoas que tenham experiência em tratar o dumping e a hipoglicemia pós-bariátrica. E existe uma forma de prevenir o dumping do paciente não ter, se ele seguir uma dieta um pouco mais orientada, assim, ele não ter escapes? Existem dados na literatura sugerindo que a gente fazer essa dieta, né, com uma velocidade menos agressiva de perda de peso, com menos exposição a carboidratos, né, isso pode estimular menos o pâncreas a produzir insulina e isso pode reduzir o risco do dumping. Mas ele é um evento adverso não tão comum assim, a nível de relevância, eu diria assim, de ter um efeito clínico tão importante no paciente. Provavelmente ele é mais comum que a gente imagina, mas um paciente que fica sintomático ele é menos comum. Acontece, não é tão incomum a gente contar no consultório, até porque nós acabamos sendo referência no assunto e os pacientes vêm, né? Mas ele não é, eu acho que é uma coisa importante para não assustar as pessoas que querem fazer cirurgia bariátrica e não é tão comum assim. Sim. De acontecer. Eu já tive dumping, eu nunca tive, mas eu tenho hipoglicemia reversa, que é quando eu como um doce, logo depois de comer o doce, baixa muito a minha glicose e eu tenho sintomas de hipoglicemia. E eu, no início, eu demorei para identificar isso e perceber isso. E eu fico um pouquinho mais enjoada e tal quando é um doce gordo, que eu chamo. Por exemplo, uma torta de bolacha, que é feita lá com creme de leite e leite condensado. Então, além do doce, tem a gordura junto. E eu acho que, tanto pela minha experiência pessoal quanto pelas pacientes que eu atendo, que a alimentação é um fator crucial para os efeitos colaterais da bariátrica. Por isso que não tem que ter medo de fazer a bariátrica por medo de ter dumping ou de ter hipoglicemia reversa. Tu tem que pensar que tu vai estar acompanhada, orientada, e que é uma mudança, é uma ferramenta que tu está usando para mudar um estilo de vida. Então, tu vai mudar a tua alimentação. A pessoa
já tá errado pensar em fazer bariátrica e querer continuar comendo o que comia. Sim. Então, a bariátrica tem que ser usada como uma ferramenta para uma mudança de fato. Então, hoje, a minha alimentação é muito mais balanceada e correta. E talvez, se eu comesse assim, eu não tivesse chegado ao ponto de fazer a bariátrica um dia. Então, eu sempre falo que a maturidade traz isso. Se eu fosse madura e me alimentasse como eu me alimento hoje, talvez eu nem precisasse ter feito a bariátrica. Então, é um start para a mudança. E pensar em não fazer a cirurgia por medo de complicações é errado, porque, na verdade, a complicação vai surgir se tu permitir que surja, salvo alguns casos onde é fisiológico e aí precisa de tratamento, mas isso é a exceção. A gente não pode se guiar pela exceção. Isso são casos raros. A gente se guia pelo mais comum. E o mais comum é que o dumping e a hipoglicemia reversa surjam quando a dieta não está equilibrada e a pessoa não está fazendo Sim. o que deve ser feito. Sim. Então, eu sei que quando eu como um doce mais gordinho, eu estou sujeita a ter uma hipoglicemia reversa. Eu sei controlar isso. Então, e a gente vai aprendendo mesmo a lidar com as coisas que surgem. E quando tu tem tu tá bem assessorado, tu tá bem cuidado, os profissionais também vão te orientando a como lidar com as situações. Então, não tem que ter medo de fazer a bariátrica por medo das complicações. Perfeito. E quando a gente pensa em desnutrição pós-bariátrica, o que o paciente pode fazer para prevenir além da dieta? Assim, porque a gente sabe que tem alguns suplementos que eles têm que ser usados ao longo da vida. Por exemplo, o whey protein é um suplemento que no pós-operatório já é indicado, como tu mesmo trouxe. É necessário permanecer ao longo da vida com uma suplementação de proteína ou esse paciente ele vai ser necessário mais no início? A suplementação é mais importante no início. Eu acho que cada caso a gente tem que personalizar. Porque muitas vezes a gente faz as avaliações dos pacientes, os planos metabólicos estão super bem, a nível de exames laboratoriais e também na avaliação clínica. E a gente pode flexibilizar mais as suplementações. E óbvio que vai depender muito da dieta do paciente, o quanto que ele vai comer de proteínas na sua dieta. Então, mas assim, de maneira geral, tem suplementos que a gente, no bypass que a gente tem que fornecer. Exemplo, vitamina D, cálcio, vitamina B12, né? São complexos vitamínicos. Usualmente a gente usa um comprimido com complexos vitamínicos, né? A gente faz suplementação geral porque existe deficiências de micronutrientes, que não são muito fáceis de dosar, mas que existe no paciente pós-bariátrico, porque não é uma situação usual. Assim, o que está acontecendo muito hoje em dia é que as pessoas estão dosando micronutrientes. O que é chama de micronutrientes? Esses eletrólitos, tipo zinco, né, magnésio, né, outros eletrólitos. Mas o pessoal está dosando muito disso, muito de maneira inadequada em quem não fez bariátrica. Né? Até porque essas dosagens nem sempre são fidedignas, né? Tem que ter todo um preparo para fazer. Muitas vezes o próprio laboratório não tá preparado para fazer essas coletas, porque quando a gente está falando desses micronutrientes, precisa às vezes frascos diferenciados. Então, eles coletam tudo num sangue só, dosam, e os pacientes se guiam na suplementação de acordo com isso, e nem sempre é fidedigno e seguro, porque vai estar suplementando muitas vezes o que não precisa. Então, a gente nem usa a dosagem desses micronutrientes de forma tão frequente. Então, no geral, o bariátrico fica com um polivitamínico e os macronutrientes ou algumas vitaminas específicas são dosadas à parte e são suplementadas à parte. E aí, como dermatologista, eu ainda entro com algumas outras suplementações à parte, né? Que é para melhora de cabelo, de pele, de unhas, que eu vejo que eu consigo trazer uma melhora. E falando agora, assim, do que eu acho muito importante salientar é que, assim, o bariátrico vai ter que fazer acompanhamento, sim. Isso não entra como uma vontade. Eu estou bem, então eu não preciso. Precisa. Como tu falou, tinha que ter um contrato. Isso tinha que estar lá num contrato. Olha, eu vou fazer a bariátrica, então eu estou assumindo um compromisso de que eu vou ter um acompanhamento médico, porque é muito grave
a falta desse acompanhamento, como o Dr. Fernando comentou antes, de exames, inclusive, né? Então, é muito relevante isso. E na parte de suplementações, eu acho que tem que ficar muito claro que o bypass deixa a pessoa desnutrida, tem que ter essa suplementação, que é muito importante. Muitas vezes a suplementação tem que ser endovenosa também, quando a ferritina está muito baixa, quando o ferro sérico está muito baixo. E isso tem que ser prescrito por médico. Então, uma coisa que eu vejo muito são, assim, bariátricos que não têm um acompanhamento médico, seguem só com o nutricionista. E algumas coisas acabam passando, porque nem tudo o nutricionista prescreve. Sim. Nem todos os tipos de medicação são prescritos. Então, tem que ter um acompanhamento conjunto. Tem que cuidar da dieta, sim. E aí, a suplementação também vai variar de acordo com isso, né, Fernando? Porque, por exemplo, no início, no pós-cirúrgico, tu não consegue comer carne como se deve. Então, tu vai precisar mais do whey protein, como tu comentou. Vai precisar, porque o que a gente tolera e consegue ingerir é mais líquidos. Agora, por exemplo, eu tô há 10 anos que eu fiz a cirurgia, eu já como carne super bem. Tem pacientes que não toleram carne mesmo depois de bastante tempo. Vai precisar de suplementação. Vai precisar suplementar com whey protein. Eu não preciso, mas a quantidade de proteína que eu ingiro está calculada. Minha nutricionista fez o cálculo. Eu preciso de tantos gramas por dia. Então, ao longo do dia, eu já acordo, como lá meus 2 ou 3 ovos, como o abacate, de meio-dia minha porção de carne. Chegou no final do dia, eu penso assim, hoje eu não consegui comer tudo que precisava. Vou tomar lá uma dose de whey naquele dia específico para ter a dosagem de proteína que eu preciso no dia. Então, tudo isso vai variar de acordo com o que a pessoa também consegue consumir, né? Porque isso varia muito. É personalizado. Não é personalizado, não Sim. existe fórmula de bolo. As pessoas querem sempre colocar Exato. tudo num esquema, num pacote. Então, eu sou bariátrica, eu tenho que fazer assim, assim. Não, vai depender de se tu consegue ingerir. Meu pai é bariátrico também. E ele praticamente não consegue ingerir carne. Para ele é muito difícil, porque ele fez a cirurgia numa época que se colocava o anel ainda. Então, ele engasga muito, ele tem dificuldade para comer carne. Se ele comer um pouco mais rápido, ele já, né, tem o reflexo do vômito ativado. Então, é ruim para ele comer carne. Então, ele é um paciente que precisa suplementar mais com whey protein ou com fórmulas do tipo. Já eu como carne super bem, porque não tenho anel, sou extremamente carnívora. Então, não preciso tanto. Então, isso tem vários fatores que têm que ser avaliados. E por isso é importante ter um profissional que acompanhe. Perfeito. É que as pessoas têm essa ideia de que vou fazer a bariátrica e vou receber alta depois ali do primeiro ano, né? Que seria o período mais crítico. Mas não, o acompanhamento tem que ser a longo prazo, né? Não. Eu acho que isso é uma questão que é um paradoxo hoje em dia, que também é a comunicação com o paciente. Sim. A comunicação por WhatsApp tem sido um desafio para todos nós, profissionais, porque muitas vezes os pacientes querem respostas pelo WhatsApp, que é impossível a gente fazer sem um encontro presencial, né? E eu acho que também faz parte da nossa atuação tentar definir o limite dessa questão da discussão. Sim. Né? E tentar definir quando é que o paciente tem que ir. Eu vou dar um exemplo, né, que tu vai gostar muito, que é a queda de cabelo pós-bariátrica, porque qualquer perda de peso causa queda de cabelo. Sim. Os pacientes se queixam muito, de maneira muito comum da queda de cabelo. Diz que mas a gente não diz, não, é o Ozempic ou é o Wegovy que está causando. Não é. Qualquer perda de peso causa isso, tá? Mas óbvio que perdas mais acentuadas, mais raras vão causar mais perda de peso. E essas medicações estão acelerando a perda de peso, assim como a bariátrica acelera. Então, a queixa é mais intensa nessas situações. Né? E o paciente vai mandar uma mensagem para ti, né? Posso usar um suplemento? Ele vai dizer para ela assim, que só tu vem aqui, eu vou te examinar, porque a pessoa pode ter uma doença primária do folículo piloso, tá? Que com nenhuma suplementação vai resolver. Sim. Né? Então, eu acho que o olhar clínico do paciente, né, vai ser muito importante. Né? Isso tem acontecido muito seguido. Os pacientes sempre vêm com essa história da vitamina para suplementação, para cabelo. Né? Mas como é que a gente vai saber se não tem uma doença do cabelo causando isso que nenhuma suplementação vitamínica vai resolver? Sim, né? e acontece. E acontece muito comumente. Né? Acontece muito. A pessoa já tem, por exemplo, uma tendência, ou já, enfim, a alopecia areata difusa, por exemplo. É muito confundida, tanto com eflúvio, quanto com alopecia androgenética. Então, a gente só vai conseguir distinguir uma da outra, às vezes com exame físico e às vezes com biópsia do couro cabeludo, né? Então, a pessoa faz bariátrica, tem aquele eflúvio que já é esperado e que é horrível.
Eu sei porque, assim, é desesperador. A sensação que dá é que tu vai ficar sem cabelo. Porque tem realmente uma queda muito acentuada que volta, na maior parte dos casos, volta a repilar quase que completamente. Pode haver uma diminuição ali, mas em quem já tem alguma tendência, mas o cabelo volta ao normal. Então, tipo, ninguém diz que eu sou bariátrica porque eu tenho cabelos super saudáveis e volumosos e cheios, mas eu sempre fiz tudo certinho também, então, né? Mas pode ser que naquele eflúvio a pessoa já tenha uma doença primária, como o Fernando falou, não vai ser diagnosticada e vai ficar com aquela imagem de que, bariátrico fica sem cabelo. E não precisa, muitas vezes é um diagnóstico errado que pode ser tratado. E com tratamento completamente diferente de vitaminas. Completamente diferente. Isso é um risco porque a gente tem visto cada vez mais essas super vitaminosas, assim, as pessoas suplementando vitamina sem nem saber. E agora tem a moda do gummy de vitamina, tudo vai ter vitamina, né? As pessoas estão muito querendo consumir vitaminas, muitas vezes necessário. E aí pode chegar, porque a gente tem agora os gummizinhos para cabelos, né? Uhum. E aí o paciente bariátrico chega, vai resolver esse gummizinho? E aí eu te pergunto. Não, pode ser que ajude. Sim. Porque no bariátrico a gente tem uma deficiência de vitaminas e tolera, inclusive, dosagens maiores de vitaminas. Porque, por exemplo, eu tenho bypass. Nem tudo que eu tomo eu absorvo 100%. Então, algumas fórmulas que eu manipulo, alguns suplementos, inclusive, eu uso uma dose maior do que a recomendada normalmente, porque eu sei que o meu intestino não absorve 100% daquilo. Então, eu tolero bem. E, por isso, no início, é muito importante o controle mais próximo com o exame, porque as dosagens vão ser dadas padrão, geralmente, pelo menos foi assim comigo. Dosagem padrão, e aí via que não era o suficiente aquela dosagem. Então, aumenta a dosagem até normalizar os exames de sangue e tu encontrar a dosagem que tu absorve. E isso vai ser feito 1 a 1. Não tem como adivinhar, porque, inclusive, a parte do intestino que é desviada no bypass varia de acordo com as comorbidades de cada um. Então, é alguns centímetros para quem não tem comorbidades, é mais centímetros para quem já é diabético. Então, isso também varia. E as vilosidades intestinais variam de pessoa para pessoa e a gente não tem como avaliar isso. Sim. Então, é que nem aquela história da suplementação. Todo mundo tem que tomar colágeno? Olha, quem tem um intestino com boas vilosidades intestinais, que não está inflamado por consumo de alimentos inflamatórios, que está absorvendo bem, teoricamente vai ter um bom resultado com a suplementação de colágeno via oral, ainda mais os colágenos modernos. No bariátrico, vai ter a mesma absorção? A gente não sabe, não tem estudos palpáveis, porque mesmo dentro de pacientes bariátricos, existem diferenças de vilosidades intestinais, de absorção intestinal, do intestino estar inflamado ou não, da quantidade de intestino que foi desviado. Então, não existe uma padronização cirúrgica que meça isso, né? Que nos dê como avaliar e garantir. Então, eu faço muito teste terapêutico com as minhas pacientes. Eu falo para elas, por exemplo, vamos testar o colágeno oral, vamos suplementar como se deve por 3 meses e tu vai me dizer se tu nota a diferença nas tuas unhas e principalmente nos cabelos, porque é onde a gente vê primeiro, na pele a gente acaba vendo depois. Então, suplementou da forma que se deve e teve uma resposta terapêutica, clínica boa, a gente mantém. Não notou diferença nenhuma, talvez o teu intestino não absorva. Tu concorda com esse posicionamento? É isso aí. Não, e eu acho que existe uma variabilidade, tá, da própria cirurgia. Mesmo que a gente faça um bypass, um cirurgião, muitas vezes, por mais que a gente tente uniformizar no Brasil, e existe uma uniformização do manejo da cirurgia bariátrica, eu acho que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica faz um treinamento continuado dos seus cirurgiões. Existe uma variabilidade de cirurgião para cirurgião da técnica cirúrgica. E isso acaba imputando uma variação da absorção dos próprios alimentos no intestino, né? Então, também tem essa questão também de como é que o cirurgião fez a cirurgia em si, né? Sim, com certeza. Por isso, de novo, né? O acompanhamento tem que ser a longo prazo e para definir tanto questão de alimentação, questão de suplementação, né? Perfeito. Eu quero entrar num ponto agora sobre que é uma dúvida e um medo dos pacientes, né? Como vai ficar esse corpo pós-bariátrica? Porque muitas vezes
corpo que as pessoas podem ter medo de ficar muito flácido. O que influencia, né? Agora a gente tem as medicações que acabam... Gerou aquele termo do Ozempic face, né? Que a gente vê a pessoa que teve a perda... Que, na verdade, nada mais é porque é a pessoa que perdeu peso muito rápido, né? E na bariátrica, existe alguma questão que influencia essa pessoa a ter esse estereótipo corporal, né? Um pouco mais flácido, com uma perda de massa magra mais importante, acaba ficando com uma flacidez generalizada, né? Enfim. Perfeito. Eu acho que vai depender, em primeiro lugar, do grau de obesidade que o paciente tem, né? E da perda de peso que ele vai ter pós-bariátrica e da velocidade de perda de peso que ele vai ter. Então, tudo isso influencia. Um paciente que tem um grau de obesidade maior, né, que vai ter uma perda de peso maior no pós-operatório, numa velocidade maior, e esse paciente tem muito mais risco de ter essas questões de flacidez no pós-operatório, porque a sua superfície de pele é maior e quando o corpo diminui de tamanho, acaba tendo que se reacomodar e tem dificuldade de acontecer isso, né? Óbvio que o manejo nutricional, o manejo de atividade física per si, consegue impactar reduzindo esse risco, né? Mas vai ter, né? E a maior parte dos pacientes vão ter queixa de flacidez no pós-operatório, especialmente quando eles chegarem no pico máximo de perda de peso, que a gente chama de nadir, né? Que acontece em média ao redor de um ano e meio após cirurgia bariátrica. E aí, depois de algum tempo ele estável nessa perda de peso, a gente caminha daí para fazer os tratamentos reparadores, né, de redução de superfície de pele, né, a cirurgia plástica em si, tem o manejo dermatológico, né, que a gente pode fazer. Hoje em dia tem várias tecnologias, né, dermatológicas que a gente pode aplicar no paciente nesse sentido. E a gente tem a questão genética também, né? Então, assim, tem pacientes que ficam realmente com uma face mais desmoronada, que a gente chama, porque perdem mais coxins profundos, não tem uma estrutura óssea tão boa. Então, essa questão da flacidez tem muita genética envolvida. Mesma coisa estrias, né? Tem gente que é obeso, ganhou muito peso e praticamente não tem estria. Outras pessoas têm uma gestação ali, engordam 8, 10 quilos e se enchem de estrias. Então, a genética da pele também diz muito. Então, claro, quando tem uma perda de peso muito acentuada, não tem como a pele voltar ao normal, como o Dr. Fernando falou, dependendo do grau da obesidade e do quanto essa pessoa vai perder, vai ficar flácida, mesmo a pele não sendo uma pele com uma genética para flacidez, que tenha tanta tendência à flacidez. Mas tem algumas pessoas, vai variar também a idade com que a pessoa faz essa cirurgia também. Então, a gente sabe que pacientes que fazem a cirurgia mais jovens, às vezes não têm uma flacidez tão acentuada quanto os que fazem a partir dos seus 40 e tantos anos, porque aí já entra uma questão hormonal envolvida também, né? Então, a mulher, após a menopausa, por exemplo, ou após os 40, 45 anos, já tem uma modificação de estrutura de pele, já tem uma produção de colágeno praticamente zero. Fazendo a cirurgia nessa fase, não vai ter uma acomodação tecidual tão boa quanto um adolescente que faça cirurgia ou uma pessoa que faça os seus 20 e tantos anos, que ainda tem um período né, uma fase hormonal que ajuda nessa produção tanto de colágeno quanto de elastina, não tem fibras elásticas, né? As fibras de elastina já são mais finas numa pessoa de 40 e tantos, são mais espessas de 20 e tantos. Então, a gente sabe que tem a questão da idade também e da genética que influencia muito nos resultados de flacidez. E a própria menopausa também, né? Porque Muito. a deficiência de estrógeno acaba causando tem um impacto importante na pele, né? Então, a menopausa acaba também atuando aí. Mulheres na menopausa, então, se fizerem cirurgia bariátrica, vão ter um pouco mais de dificuldade na questão de flacidez. Um pouco mais de flacidez, mas hoje em dia a gente já consegue também, com acompanhamento endocrinológico, também contornar essas situações com muito mais facilidade. Né? Antigamente, a suplementação hormonal mesmo era um tabu. Sim. E eram medicações que não eram modernas, que não agiam. Então, hoje, eu não sou a favor da suplementação hormonal para todo mundo, mas quando é necessário e faz bem, não tem por que não. Então, hoje a gente conhece muito mais a fisiologia do organismo, as medicações estão modernas, com menos efeitos colaterais, mexendo
né, menos. Então, quando bem indicado, eu não gostaria que ninguém, porque entrou na menopausa, pensasse que não pode fazer a bariátrica se tem indicação por medo da flacidez. Sim. As cirurgias reparadoras também têm resultados muito melhores hoje em dia. Sim. Antigamente, uma bariátrica que fosse fazer uma cirurgia reparadora era sinônimo daquela âncora gigantesca. Hoje não, existe a abdominoplastia reversa, que ajuda muito em alguns casos. Existe a flancostomia, que ajuda muito. Tem as lipoenxertias, que podem ser feitas mesmo em áreas de abdominoplastia, lipo primeiro, para fazer o enxerto de gordura em glúteo, em região mamária, que algumas pacientes ficam muito emagrecidas aqui na região peitoral, né? Fica muito emagrecidas, então tem como fazer a lipoenxertia facial também, hoje em dia com... nem vou saber dizer todos os nomes, porque isso é mais da área do cirurgião plástico, mas então, assim, as cirurgias também estão mais modernas Sim. e com resultados melhores, menos traumáticas. As cicatrizes já não são mais tão grandes, né? Os cortes Sim. mudaram. E a reposição hormonal a gente pode fazer hoje em dia sem o prejuízo da absorção do alimento do remédio pela bariátrica. Né? A gente pode fazer através de gel, a gente pode fazer através de adesivo, a gente pode fazer até intravaginal. Né? Então, óbvio, não é todo mundo tem que fazer. Hoje em dia é bem mais restrito a indicação de reposição hormonal feminina. Existem indicações formais para isso, mas tem que ser avaliado cada caso. Sim, perfeito. E quando a gente pensa assim, no manejo da flacidez, principalmente, Stephanie, existe algum procedimento dermatológico que o paciente possa fazer antes até da bariátrica para ir fazendo essa manutenção do colágeno e evitar que tudo caia lá na frente? Geralmente, os pacientes que querem fazer bariátrica e já me procuram antes, a gente já inicia uma suplementação antes, né? E eu oriento tudo isso. Mas se ele tá com o rosto muito cheio e muito inflado, não vai ter o que fazer antes da cirurgia nesse ponto de vista. Mas aos primeiros quilos perdidos, sim, a gente já pode iniciar com bioestimulador de colágeno, por exemplo. Então, eu fiz... A minha cirurgia, eu tinha 26 anos. Eu tinha uns 3, 4 meses que eu tinha feito a cirurgia, eu já comecei a fazer bioestimulador de colágeno. Eu não tenho cirurgia plástica nenhuma em face e muito pouco preenchimento, porque eu fui fazendo esse estímulo de colágeno. Então, quando a gente tem mais ou menos na dermato, é comentado em alguns artigos que teria indicação de 1 frasco de bioestimulador a cada 6 quilos perdidos. Aí, obviamente, que num período pós-bariátrico de um paciente muito obeso, às vezes no primeiro mês perde 15 a 20 quilos. Tu não vai sair fazendo um absurdo de frascos. Isso é mais uma menção, assim, pra gente ter algum tipo de embasamento. Mas eu acho interessante que aos primeiros quilos perdidos já comece a fazer, então, estímulo de colágeno. Nós temos o Ultraformer, que faz um efeito lifting sem ser com injetáveis, porque alguns pacientes têm contraindicações para injetáveis. Nessa fase de emagrecimento muito intenso, às vezes não é possível que a pessoa ingira tudo que precisa de proteína. Então, às vezes, também o resultado desses tratamentos não é o melhor. Então, geralmente, a partir de 4, 5 meses da cirurgia, passou a fase do pós-operatório também, o organismo já está melhor. Aí, sim, é mais adequado começar. Mas eu acho muito interessante fazer um planejamento. Ir emagrecendo e repondo aos poucos, para não deixar ficar com aquela face tão derretida e que, muitas vezes... gera comentários que podem ser traumáticos ao bariátrico, sabe? Das pessoas olharem, nossa, tu emagreceu, mas tu tá bem, tu tá meio doente. Uma coisa que a pessoa que tá se recuperando de uma cirurgia, querendo ficar bem, não precisa ouvir. Então, dá pra gente ir fazendo preenchimento de alguns coxins estruturais da face, estimulando colágeno, repondo essa suplementação de vitamina. Eu acompanho os pacientes, porque geralmente o endócrino não repõe mais... o que é voltado para a parte nutricional mesmo, endocrinológica. Eu entro com o X-Nutriment, silício orgânico, às vezes a gente faz uso de biotina, a gente usa alguns outros
nutrientes que ajudam mais específico para a pele. Não sei se tu faz uso desses também. Não. Eu só deixo para vocês. É por isso que é tão interessante essa combinação. Sim, né? perfeito. De ter um acompanhamento junto. A nutricionista vai fazer a parte dela, o endócrino a parte dele, o dermato a parte dele. Então, a gente tem também possibilidade de cuidados com a pele mesmo, com tratamentos tópicos, hidratantes, porque a pele tem uma tendência... Alguns pacientes pioram da acne. Outros ficam com a pele muito ressecada. Então, tudo isso tem um manejo tópico também que é interessante cuidar. Dermatite seborreica em couro cabeludo no pós-cirúrgico é muito frequente. Já tá com queda de cabelo e ainda vem com dermatite seborreica. E aí a uma pessoa, coisa piora a outra. E a pessoa acaba suplementando para tratar de dermatite seborreica, tá errado, né? Exato. Assim, Então a gente esse olhar para a pele também, para os tratamentos tópicos, também é interessante, Sim. né? Acho que é importante a gente pensar que pós-operatório de uma cirurgia bariátrica é um novo mundo para a pessoa. E ela precisa ser acompanhada. E de novo, né, reforçar, não tem esse entendimento de que a cirurgia bariátrica vai ser ali o ano da tua vida que vai ser mais desafiador, que tu vai se cuidar e depois tu vai voltar como era antes. Porque a gente já tinha comentado em outro episódio, né, que a obesidade ela é uma doença crônica. Né? Ela não é uma doença que vai ser uma gripe que também ali um remédio passou. Não. A gente precisa de um tratamento a longo prazo, né? E eu falo isso às vezes, desculpa você não. Mas eu falo isso às vezes, assim, que eu sou uma obesa em tratamento. E até a minha mãe disse esses dias assim, mas para de dizer isso, que tu é uma obesa, tu não é. Mas tem que ser encarado de forma realista. Eu sou uma obesa em tratamento. Eu fiz uma bariátrica, mas eu tenho plena consciência que eu me mantenho porque eu me cuido e porque eu observo o que eu coloco no prato. Eu escolho o que eu coloco para dentro. Porque apesar do meu estômago estar menor do que ele era antes, cabe nele uma lata de leite condensado ou cabe 3 ovos. Eu escolho o que eu vou colocar para dentro e qual o estilo de vida que eu vou ter. Então, é um acompanhamento para o resto da vida. Eu acho que a gente tem que fazer uma analogia com o paciente com câncer, que é o paciente oncológico, né? O paciente oncológico que entra em remissão da sua doença, né, em si, ou seja, ele fez tratamento com diferentes modalidades terapêuticas, a doença desapareceu, né? Ele é um paciente com câncer igual. Sim. Né? Porque vai ser acompanhado nos próximos anos como um paciente com câncer. Sim. E não deixa de ser um paciente com câncer. Sim. Né? A única diferença é que o câncer não está clinicamente identificável mais, mas ele tem que ser acompanhado. O paciente pós-bariátrica tem que fazer o mesmo tipo de acompanhamento. Né? E muito bem organizado, muito bem estruturado nesse sentido. Bom, a Stephanie é o nosso maior exemplo de um acompanhamento muito bem perfeito, né? Olha só, o paciente... Eu mereço estrela. O paciente estrela, tem que levar ela mostrando os pacientes estrelas. E agora uma dúvida que possa surgir nos pacientes, porque a gente tem tido cada vez mais tecnologias de medicamentos para emagrecimento que estão, até agora tem uma em análise de estudos clínicos que daqui a pouco vai ultrapassar as taxas de perda de peso na bariátrica. Quando que o paciente vai ser indicado para uma bariátrica? Porque, querendo ou não, a gente vai pensar a bariátrica é um procedimento invasivo e as medicações acabam sendo, né, tendo essa vantagem de não ser um procedimento cirúrgico. Quando é que vocês diferenciam, assim, esse paciente, bom, a gente vai com medicação, esse aqui vai ter que ir para a bariátrica, é o melhor caminho para o paciente? Nós temos, eu acho que, 3 direções. O paciente que é super obeso, tá? Que o super obeso é uma classificação. Né? Assim, o paciente tem MC de 50, né? 55. A gente pode começar o tratamento farmacológico, se puder fazer, porque é muito caro hoje em dia, o sistema público não fornece as medicações, e ver como é que ele vai responder. De maneira geral, ele não vai conseguir atingir um peso satisfatório, tá? A nível de metas, mas ele vai perder peso. Isso vai ser bom, porque quando ele chegar no nadir de perda de peso, aquela perda de peso máxima, ele vai estar mais bem preparado para a cirurgia bariátrica. Tá? Então, provavelmente o paciente que vai acabar sendo submetido à bariátrica de qualquer maneira, mas que a gente pode começar com um estilo de vida mais manejo farmacológico, atingir uma perda de peso boa e aí indicar formalmente a cirurgia bariátrica. Existe o paciente que tem indicação de bariátrica, mas hoje em dia, com o manejo farmacológico, a perda de peso vai ser quase similar. E se ele tolerar bem as medicações, ao meu ver, ele vai provavelmente optar em fazer o manejo farmacológico. Não me parece, ao meu ver, tão indicado a cirurgia bariátrica. Mas o paciente que não tem como fazer o tratamento farmacológico,
né, ele acaba sendo o paciente com indicação de bariátrica pelo sistema de saúde. Sim. Ou o paciente que não tolera as medicações, Sim. né, por efeitos adversos, acaba também sendo um outro paciente que não respondemos no estilo de vida à cirurgia bariátrica. Perfeito. E quando a gente pensa na cirurgia bariátrica, assim, isso é uma questão que os pacientes às vezes não sabem, né? Muitos pacientes às vezes têm que emagrecer para fazer a cirurgia bariátrica, né? Porque a questão do peso impede que o paciente possa passar por um procedimento cirúrgico. Como é que funciona isso? Hoje em dia, os hospitais estão mais bem preparados para esse tipo de situação. A gente tem já mesas, né, de cirurgia mais bem organizadas. Mas existe um protocolo complexo de avaliação que inclui, inclusive, a parte de avaliação de ventilação do paciente, de avaliação pulmonar. E muitas vezes os pacientes não passam a parte pulmonar, né? E aí o manejo farmacológico e clínico para perda de peso vai ser indicado para esse paciente. Ele vai ser reavaliado novamente e aí vai passar pela avaliação e, se necessário, se for possível, ele vai ser indicado novamente a cirurgia bariátrica. O balão intragástrico entra nisso também, né? Porque às vezes o paciente não responde farmacologicamente às medicações, principalmente no Sistema Único de Saúde, no SUS. Então, não tem ainda essas canetas emagrecedoras. Às vezes, os pacientes têm menos acesso e aí eles são orientados, né? São encaminhados para colocar o balão intragástrico, que permite com que eles percam um pouco de peso, não só pela estrutura dos hospitais, que já estão melhores, mas pelos riscos clínicos de uma cirurgia num super obeso. Então, pode ser usado essa medicação, o tratamento farmacológico, ou pode ser usado o balão intragástrico, né? Que é colocado endoscopicamente, então com sedação, tem menos riscos. E aí o paciente perde um pouco de peso para conseguir fazer a cirurgia com mais segurança. Perfeito. E agora estão começando a surgir novas tecnologias endoscópicas que diminuem a absorção de alimento do paciente. Então, tu coloca um sistema dentro do estômago, intestino, o paciente absorve menos e acaba perdendo peso. E também pode, evidentemente, servir até como modalidade de preparação para a cirurgia bariátrica. São tecnologias que estão vindo no Brasil, elas vão estar disponíveis nos próximos anos. E a gente vai, então, ter novas opções aí para isso. Legal. Então, cada vez mais as tecnologias sendo aprimoradas para benefício do paciente, né? E tratamento eficaz da obesidade. Então, a gente vê que a cirurgia bariátrica não fica como segundo plano. Ela ainda tem e é uma possibilidade muito presente para os pacientes com obesidade, né? Dentro da linha de tratamento. Quero perguntar para vocês se tem algo a mais que vocês queiram colocar sobre esse assunto. Acho que a gente elaborou bastante, junto com um episódio bem legal. Algo a mais que queiram colocar? De minha parte, não. Só agradecer o convite. Foi uma ótima conversa. Fiquei muito feliz em poder contar um pouquinho também como paciente, porque mesmo sendo médica, às vezes eu também tinha dúvidas, tinha medos e enfrentei tudo isso. Então, poder ajudar quem tem dúvidas e medos me deixa muito feliz. Eu gostei muito do convite. A gente mudou muito a maneira de ver a abordagem do paciente. Antigamente era uma abordagem muito que o médico estabecia uma conduta e o paciente aceitava. Né? Hoje em dia é decisão compartilhada. Então o paciente vem e ele faz uma espécie de consultoria com o médico. E o médico vai dar as opções de tratamento, né? Os prós e os contras de cada uma. E o paciente pode definir com o tempo, ele pode fazer uma alternativa, depois fazer outra alternativa, né? E a gente pode tentar organizar isso de uma maneira com calma, né? Se não apressa. Sim. Então, eu acho que a mensagem final é: não tenham medo de fazer a consulta. Perfeito. Não. Não tenha medo de fazer o acompanhamento, né? E ter realmente paciência para o que vai vir, porque é uma jornada, né? Não é só um momento pontual. Agradeço muito a presença de vocês. Essa foi uma conversa muito enriquecedora. Eu acho que trouxe muita informação para a população sobre a cirurgia bariátrica, que por vezes é um tabu, é um medo, né? E não precisa ser. A Stephanie é o nosso paciente ouro, exemplo de que quão linda uma pessoa pode ficar pós-bariátrica. Então, muito obrigada, Dr. Fernando, pelas informações e toda essa conversa esclarecedora. E muito obrigada, Stephanie, também, tanto informações técnicas e pela tua experiência. Obrigada. Pessoal, encerramos então esse episódio e agradeço a audiência de vocês. Até um próximo.